Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico e hoje a gente vai fazer aqui uma resumida e comentários, pelo menos do que eu consegui entender aqui desse livro aqui. Ele tá meio velhinho, não sei se dá para ler. É o livro Olhos de Cão Azul, de Gabriel Garcia Marques. É uma coletânea de contos de Gabriel Garcia Marques chamada Olhos de Cão Azul, que é o nome de um dos contos, né? Olhos de Cão Azul. Aqui tá na capa aqui só o nome, Gabriel Garcia Marques e a esfinge dele aqui. Bom, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar, se tornar membro do canal, clicar em Seja Membro, dá uma ajudinha pro canal também aí com valeu, ou se torne um apoiador do canal através do Apoia-se, certo? Só clicar aí no primeiro link na descrição. E dê uma olhada aqui no meu mais recente, A Vingança de Vladimir, disponível no Clube de Autores. É o segundo link aí na descrição, você vai lá, clica e pede o seu. Pois bem, esse livro aqui, é engraçada a história dele pra mim, é porque eu estava na Bienal do livro aqui da Bahia, né, em Salvador, e quando eu saí, estava trabalhando lá na Bienal, e quando eu saí, tinha uma caminhonete jogando um bocado de livro de graça na rua, jogando assim, deixando na rua para as pessoas pegarem, né? E eu peguei um bocado de livro, um deles foi esse aqui. E aí, recentemente, aí nas últimas semanas, eu vinha lendo ele e terminei de ler. Eu achava que era mais um Garcia Marques, realmente eu não conhecia essa obra aqui. Eu coloquei um vídeo aí semana passada, dando uma introdução à obra de Garcia Marques e tal. E aí eu vim apresentar a leitura desses aqui, mas eu admito que eu tive dificuldade em compreender alguns dos contos. Outros não, outros são bem legais, bem diretos, mas outros não. Então, bom, como eu falei, é uma coletânea de contos. Cadê? Estou procurando aqui o sumário. Aqui, vou dar o título para vocês dos contos. O primeiro é A Terceira Renúncia, depois A Outra Costela da Morte, Eva está dentro do seu gato. Eva está dentro do seu gato. Amargura para três sonâmbulos. Diálogo do espelho. Esse, inclusive, é Diálogo do espelho. Esse é uma prenúncia do Olhos de Cão Azul, que é o que dá título à coletânea. A Mulher que Chegava às 6 foi o que eu gostei mais. Nabo, o negro que fez esperar os anjos. Alguém desarruma estas rosas. A Noite dos Alcavarões e Isabel vendo chover em Macondo. Macondo, que é a vila em que acontece a principal história, né, o Garcia Marques, que todo mundo conhece mais, que é 100 anos de solidão. Bom, como eu falei, nem todos eu entendi completamente. As ilustrações, inclusive, são do Caribé. Aqui para você ter uma ideia aqui de um Caribé que fazia ilustrações também para os livros do Jorge Amado. Garcia Marques e Jorge Amado eram, conhecidos pelo menos, né? Talvez fossem amigos. Bom, eu vou tentar resumir um pouco de cada uma delas e fazer alguns comentários e tal. Deixa eu ver. Terceira Renúncia. Todos tratam de um jeito ou de outro sobre a morte, certo? Então, a temática geral é sobre a morte. Esse A Terceira Renúncia fala de uma pessoa, uma criança, se eu não me engano, que nasceu morta, eu acho assim. Esse, eu não tá agora fiquei na dúvida. Porque tem um que eu acho que é esse, em que uma criança morre, mas não morre, e aí continua crescendo, mas está como se fosse morta, apesar de ver tudo ao redor. E aí a mãe vai cuidando dele enquanto cresce, mas sabendo que quando chegasse a uma certa idade ia parar de crescer e ia morrer de verdade. Bom, aí já dá o tom do nível de viagem, né? De coisa, de loucura aqui, de criatividade. Né? Já que o Gabriel Garcia Marques é conhecido muito pelo chamado realismo fantástico, realismo mágico. Eu acho que é isso, A Terceira Renúncia, quando ele decide finalmente desistir. E aí é interessante que, à medida que ele vai crescendo,
ele vai notando as mudanças ao redor no quarto onde ele está, né? Então ele percebe as mudanças nas flores, a mudança nos insetos, a mudança na posição do sol, uma série de coisas, né? A mãe chegando para fazer a mudança das coisas, a arrumação do quarto. Ele percebe tudo isso, mas é como se não estivesse lá, né? Então é uma maneira interessante de ver isso, ver essa situação de alguém que está morto, né, para todo mundo, mas continua vivo dentro, alguma coisa assim. Deixa eu ver, essa outra costela da morte, isso aqui eu não me lembro realmente do que é que se trata. A outra costela da morte. Eu acho que é o dos gêmeos. Tem o negócio de uns gêmeos que morrem e um fica percebendo o que o outro vê e ficam trocando sensações, que também é bastante bizarro. Eu fico imaginando se alguém se disporia a transformar esses contos em filme, porque são visualmente, pelo menos, muito interessantes de criar, porque são histórias bem extraordinárias. Agora, assim, um parêntese, tem uma série no Netflix, que está no Netflix recente, chamado Fantasmas, em que alguns aspectos eu vi parecido com o que tem esse livro. Como eu vi a série antes, eu percebi isso lendo o livro. Parece que meio que invariavelmente as pessoas mortas, né, segundo essa interpretação aqui, gostam de ficar observando coisas que demoram muito de acontecer, tipo formigas construindo um formigueiro. Então, na série lá, os mortos, né, os espíritos lá dos mortos, ficam olhando, né, observando as formigas pacientemente fazendo uma coisa que demora anos para fazer. E aqui nesse livro aqui tem algumas situações parecidas. Certo, então esse outra costela da morte, eu acho que é dos gêmeos. Eva está dentro do seu gato. Esse aqui é muito louco, certo? É como se a morta, essa Eva, tivesse sido engolida pelo gato, alguma coisa assim. E aí, olha só, o desenho do Caribe que representa. Um negócio meio troncho, né? E aí tem essa coisa da conexão da pessoa com o seu animalzinho ou alguma coisa assim. Amargura para três sonâmbulos. Esse aqui eu acho que são três caras que são, sei lá, tipo... Ah, não, acho que não é esse não. Porque tem um, que eu não sei qual é. Eu acho que é A Noite dos Alcovarães, Alcaravões. Que tem três irmãos siameses, alguma coisa assim, que morrem durante uma visita a um, a um bordel, parece. E aí eles estão cercados por umas aves meio bizarras. Aqui, são cercados por umas aves que meio que levam eles de um lugar para o outro. E aí meio que arautos, né, da morte, alguma coisa assim. Essa amargura de três sonâmbulos realmente eu não lembro do que se trata. Deixa eu ver aqui se eu dou uma olhada aqui eu consigo lembrar. Bom, parece que trata de morte e ressurreição, né? São as pessoas que conseguem enxergar a própria morte e depois aí retornar. Bom, esse diálogo do espelho, que é o seguinte, é um prenúncio do Olhos de Cão Azul, que é o, digamos assim, o que dá o título à obra. É o mais famoso, é o que, inclusive, na capa comercial, digamos, não nessa capa dura aqui, do livro mais recente, é o que é representado. Então, esse diálogo do espelho, é como se fosse uma pessoa deixando mensagens para ela mesma no espelho, como se estivesse fora do tempo, né? Alguma coisa assim. Ah, engraçado falando isso, agora eu lembrei do livro, do filme, o Mecânico, né? The Machinist, com Christian Bale, que o personagem ele fica encontrando umas mensagens no espelho, na geladeira também, as mensagens
que depois ele descobre que é ele mesmo que está deixando as mensagens. Ele desenvolve uma espécie de segunda personalidade por culpa, por ter atropelado uma criança, alguma coisa assim. Bom, não é o caso aqui, mas essa ideia de essa comunicação meio que inconsciente entre as pessoas. Aí tem uma série de elementos assim domésticos que se tornam exagerados no momento em que o personagem vai navegando entre um momento no tempo e outro. Bom, é isso. Aí, assim, uma antecipação do Lógica Azul, porque no Lógica Azul é para ser uma história de amor entre duas pessoas que nunca se encontram. É como se estivesse, sei lá, em dimensões paralelas, alguma coisa assim. E tem meio que um diálogo através do espelho, só que um de dia e outro de noite. Então tem uma coisa assim meio feitiço de Áquila, sabe? Você tem o cara que vira lobo de noite, enquanto a mulher vira águia de dia e nunca se encontram. Agora eu não sei porque o título do conto é Olhos de Cão Azul, porque eu não me lembro de ter em nenhum momento falando de nenhum cão, nem olho nenhum. É uma história bem hermética, bem difícil assim. Acho que um leitor mais atento tinha que, tipo intérprete, não é o meu caso, tinha que ler várias vezes isso aqui para poder extrair o máximo possível aqui disso aqui. Tem uma fala aqui, eu gostaria de tocar você agora, mas aí não tem como, né? Eles não se encontram nunca. Eu não sei se tem no final a morte deles. Você é o único homem que, ao acordar, não recorda nada do que sonhou. É a última frase. É como se fosse um sonho mesmo, uma coisa bem. Eu me lembro que nas interpretações que eu pesquisei dizia que era uma história meio onírica. Bom, aí tem esse A Mulher que Chegava às 6, que eu falei que é o que eu gostei mais, que é uma narrativa bem mais, né, bem mais pé no chão. Então tem um barman e ele tá lá limpando o bar, e aí sempre às 6 horas chega uma mulher, né, que é uma profissional, uma prostituta que ele meio que gosta dela, né? Fica questionando ela por quê, que ela vende o corpo e tal, não sei aquela coisa, romantizando, enquanto ela, né, diz que a vida tal, tem que sobreviver, não sei o quê. Aí tem um dia que ela chega e fica falando com o barman o tempo todo sobre fugir com ela, não sei o quê, meio que seduzindo ele, apesar dele aparentemente ter um interesse meio quase que fraternal por ela. E fica pedindo para que, se alguém chegar aqui e perguntar que hora eu cheguei, você pode dizer que eu cheguei 15 minutos antes, já ela chega sempre às 6, né? Diz que eu cheguei 15 para 6 e tal. E aí vai conversando com isso, ela vai se demonstrando cada vez mais preocupada com alguma coisa. E aí na discussão eu falo, mas porque você fica se entregando por homens que não são bons, por causa de dinheiro? Aí ela fala, mas e se algum dia eu não fizesse mais isso, né? Se acontecesse, ela já estava prevendo porque, na verdade, dá a entender, fica subentendido que ela realmente reagiu a alguma violência de um cliente e acabou matando ele, pelo menos dá para entender isso. Não é dito explicitamente. E aí no final, né, ela pega e fala, não seja bobo, José, disse a mulher, lembre-se de que eu estou aqui desde 5h30. Ela mudou para mais 15 minutos. Quer dizer, eles servindo diário para ela, dizendo que ela tinha chegado às 5h30, não às 6. Essa história realmente é bem direta. Bom, aí depois vem um tal de Nabo, o negro que fez esperar os anjos. Aí é uma história, dá para entender bem, não tem tanto problema para entender. Agora também é o meu viagem, né? É um rapaz, né? Não entendi se era um escravo, um cavalariço, era alguém que trabalhava, um trabalho bem subalterno, e que levou um coice de um cavalo enquanto escovava o cavalo e, pelo que eu entendi, morreu na pradaria, né? Morreu lá. Mas ninguém pegou o corpo e ele ficou lá, né? E vendo tudo que estava acontecendo ao redor, como é meio típico das histórias aqui. E aí tinha um negócio de uns anjos que queriam levar ele, mas ele não queria ir, porque queriam que ele cantasse no coral dos anjos, alguma coisa assim. Por isso que o título, né, é Nabo, o negro que fez esperar os anjos. Ele ficou meio que teimosamente lá, caído na padaria com a cabeça arrebentada por um coice de cavalo e não queria sair.
Bom, alguém desarruma estas rosas, eu não me lembro direito, mas tem alguma coisa a ver com um defunto, novamente, que fica querendo que alguém pegue e mude a posição das flores, alguma coisa assim. Tem esse outro que eu já falei, né? A Noite dos Alcaravões, desses trigêmeos bizarros que morrem enquanto estão no bordel. E finalmente tem Isabel vendo chover em Macondo. Eu li achando que era Isabel, uma das filhas, né, da família lá, os Buendia, em Macondo, mas acho que não, acho que é outra Isabel, porque Isabel, que eu saiba, na história lá, Cem Anos de Solidão, ela não morre desse jeito. Tem uma chuva que não para, né, uma tempestade em Macondo, e aí vai inundando a cidade toda e vai ela assistindo tudo isso acontecer e aparentemente morre durante a inundação, tal, né, um mar de lama, mas aí não percebe alguma coisa assim, não percebe que morreu. E aí não sei se parece que a mãe dela aparece para resgatar ela, alguma coisa assim. O que assim é uma forma meio literária, né, meio lírica de imaginar alguém morrer durante uma tragédia e ter uma percepção diferente, né? Não só a dor e o sofrimento, mas ver também a beleza, né, da água levando as coisas e ela mesma presa num lugar e termina se afogando, tá? Pelo menos dá para entender isso. Mas ela tem um reencontro, digamos assim, com os entes queridos, alguma coisa assim. Bom, isso aí foram os resumos dos contos aqui desse livro, Olhos de Cão Azul, do Gabriel Garcia Marques. Espero que vocês tenham gostado, certo? Eu realmente gostei mais Gostei mais do A Mulher que Chegava Sempre às 6. Né? Os outros, alguns são legais, outros eu realmente não entendi totalmente o que é que trata realmente, mas obviamente, como eu falei, todos tratam invariavelmente da morte, alguma coisa sobre a morte, sobre a perda, a morte, de uma maneira fantástica, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comente, faça comentários aí, compartilhe o vídeo, dê o like especial que é o valeu, certo? Esse coração com sininho aí, não, coração com cifrão, é uma gorjeta pro canal. Você pode também se tornar membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. Você pode ser um apoiador do canal através do Apoia-se. E você, por favor, dê uma olhada nesse meu mais novo livro aqui, A Vingança de Vladimir, que está no Clube de Autores. É o segundo link da descrição. Certo? Vá lá, até a próxima.